Pesquisa de avaliação do governo Lula. Muito interessante os dados que nós temos no mês de agosto, agora, dia 16. Houve um crescimento entre evangélicos, crescimento entre eleitores de Bolsonaro, crescimento da aprovação nas regiões Sul e Sudeste. Quer saber de detalhes? Fica no vídeo. Olá, internauta, sou o professor Tarcísio Vaz, esse aqui é meu canal. Se você não está inscrito ainda, está esperando o quê? Desce o dedo, inscreva-se já, deixe o like, comente e compartilhe, por favor, este vídeo. 7 meses após tomar posse para seu terceiro mandato quanto presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva vive o melhor momento neste primeiro ano de sua gestão, a número 3, de acordo com a opinião pública. Pesquisa feita pelo Genial Quest, divulgado nesta quarta-feira, dia 16 de agosto. O levantamento realizado entre os dias 10 e 14 de agosto mostra o seguinte: 60% dos eleitores brasileiros aprovam o trabalho que Lula está fazendo. Uma alta de 4 pontos se considerarmos a pesquisa anterior, feita no início do mês de junho. Já os que desaprovam o governo, a atual administração, diminuíram de 40% para 35%. Outras 5% de pessoas preferiram não responder a esse questionamento. O crescimento da aprovação do presidente ocorreu até mesmo em setores em que o antipetismo costuma se manifestar com muito mais força. Na região sul, o indicador subiu 11 pontos percentuais em 2 meses, chegando a 59%. Enquanto a reprovação recuou de 49% para 38%. Já no Sudeste, a aprovação saltou de 51% para 55% no período, contra uma oscilação descendente de 3 pontos percentuais, de reprovação chegando a 39%, os que reprovam no Sudeste. No eleitorado evangélico, vem um detalhe interessante. Majoritariamente eleitores de Bolsonaro, nas eleições de 2022, pela primeira vez na série histórica deste ano, a aprovação de Lula superou a desaprovação. 50% de aprovação por 46% de reprovação. Entre os que têm ensino superior incompleto ou mais, a aprovação voltou ao patamar de fevereiro, que era de 53%, e superou também a desaprovação. Entre os que votavam em Bolsonaro, esse é um outro dado muito interessante, 25% passaram a aprovar o trabalho de Lula, 70% reprovam. Lembrando que no levantamento de junho, os que aprovavam, eleitores de Bolsonaro, era de 22%, então houve um segundo crescimento. O levantamento também mostra que quando os eleitores são convidados a avaliar o governo, 42% dizem que o governo é positivo, 24% classificam como negativo. O bom momento de Lula nas pesquisas coincide com a melhora também na percepção do eleitorado sobre a economia. O levantamento mostra que 34% dos entrevistados avaliam que a economia brasileira melhorou nos últimos 12 meses. O mesmo grupo era de 32% em junho e 23% em abril. Já os que estão enxergando piora saíram de 34% em abril para 26% agora neste levantamento feito no mês de agosto. O levantamento também mostra que a economia lidera as avaliações com maior problema no país, ou seja, as maiores preocupações dos brasileiros. 31% considera a economia o fator mais importante. Depois vem as questões sociais, 21%, saúde com 12% e a violência com 10%. Tal percepção se reproduz em todos os recortes por renda de amostra pesquisadas. Questionada sobre 3 políticas públicas do novo governo, que são as mais importantes para as pessoas, aparece o Plano Safra, com 79% de reconhecimento, destinado ao financiamento da agricultura, o Desenrola Brasil, 70%, caiu na graça do povo, para a renegociação das dívidas, e a reforma tributária, 37%. A pesquisa mostra ainda a mudança da percepção em relação às notícias sobre o governo. Na comparação com junho, o percentual dos que
dizem ter ouvido mais notícias positivas do que negativas, subiu de 32% para 38%. É principalmente a questão da comunicação que o governo ainda padece bastante. As duas notícias positivas destacadas pelos entrevistados estão relacionadas ao Bolsa Família, né? E também a diminuição dos preços dos supermercados. A pesquisa foi realizada com 2.029 entrevistas presenciais em municípios de regiões do país entre os dias 10 e 14 de agosto, margem de erro de 2,2 para mais, 2,2 pontos para menos. O nível de confiança dessa pesquisa é 95%. Está nos principais jornais, está nos principais sites, você pode ir lá ler e ver muitos outros detalhes. Se gostou do vídeo, continua aqui, me siga, dê um like, comente e compartilhe.